Nós vemos aí na imagem o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama, Janja, sendo recebido, pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Eles estão na Praça do Império, em Lisboa, e após uma longa obra de recuperação, esse belo jardim foi inaugurado em fevereiro deste ano. Foram retomadas características do desenho original de 1940. Bom, essa visita, do presidente é uma visita oficial que ocorre entre os dias 21 e 25 de abril. Ele, como principal compromisso, vai participar da 13ª edição da Cimeira Brasil-Portugal. Como eu lembro, essa é a primeira viagem do presidente Lula à Europa no 3º mandato. Ele já esteve, este ano, retomando as relações bilaterais com o mundo, já esteve nos Estados Unidos, já esteve na Argentina, no Uruguai e na China foi sua última viagem há cerca de 10 dias. Bom, a agenda do presidente inclui encontros com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, com o primeiro-ministro, Antônio Luiz Santos da Costa, e ele vai participar ainda, como falei, da Cimeira Brasil-Portugal, que acontece hoje mais tarde. Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Guarda de Honra está pronta para visto. Bom, você acompanha a chegada oficial do presidente Lula, onde ele passa nesse momento em revista as tropas, e ele está em Lisboa, no jardim da Praça do Império. Bom, essa visita do presidente retoma as relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros. Na ocasião, ele deve assinar acordos em diversas áreas e participar de encontros com empresários.
Bom, na agenda de hoje, diversos compromissos. Depois dessa cerimônia oficial de chegada, os dois presidentes devem se dirigir aí ao lado ao Mosteiro dos Jerônimos, onde o presidente Lula vai depositar flores no túmulo do poeta Luís de Camões. No início da tarde, ainda haverá almoço, encontro restrito com o primeiro-ministro português Antônio Costa. Bom, ainda hoje, o presidente participa da reunião plenária da 13ª Cimeira Brasil-Portugal. Essa cúpula bilateral está sendo retomada pelo governo. Ela era prevista para ser realizada anualmente, mas não ocorre desde novembro de 2016. A preparação para o encontro começou no fim do ano passado, após as eleições presidenciais. Nessa cimeira, autoridades dos dois países vão assinar acordos bilaterais em diversas áreas. Devem ser pelo menos 13 documentos, incluindo cooperação entre agências espaciais do Brasil e de Portugal e entre as agências de cinema dos dois países para a produção audiovisual. O presidente brasileiro sendo saudado, por portugueses e brasileiros que se encontram aí em Lisboa. Bom, na sequência dessa recepção oficial, está prevista a visita ao Mosteiro de Santa Maria de Belém, mais conhecido como Mosteiro dos Jerônimos. É um mosteiro português que foi construído no final do século XV. Lá, o presidente vai depositar flores no túmulo do poeta Luís de Camões. Camões, que foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo. Ele é um dos maiores representantes da literatura mundial. Lembrando que Camões é autor do poema Os Lusíadas. Primeira-dama Janja acompanhando o presidente Lula nessa cerimônia oficial de chegada a Lisboa, onde o presidente passará 5 dias de visita oficial a Portugal. Nem só de compromissos em Lisboa está feita a agenda do presidente. Na segunda-feira, ele e sua comitiva devem ir para a cidade de Matosinhos, na região do Porto. Lá vão participar da abertura do Fórum Negócios Portugal-Brasil, que é um evento organizado pela Apex Brasil e a agência portuguesa AICEP. Depois, nesse mesmo dia, de volta a Lisboa, o presidente Lula e o presidente Marcelo Rebelo devem fazer a entrega do prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque. O brasileiro foi escolhido para receber a premiação em 2019, mas a assinatura ainda não tinha sido feita no governo anterior. Já na terça-feira, dia 25, pela manhã, o presidente Lula deve ser homenageado em uma sessão solene na Assembleia da República Portuguesa. E depois disso, a previsão é que ele embarque para Madrid, capital da Espanha, onde vai cumprir outra agenda oficial extensa. Bom, vamos lembrar um pouquinho que o comércio entre Brasil e Portugal
teve um aumento de 50,8% em relação ao ano anterior. Esse em 2022 foi de 5,2 bilhões. Portugal é hoje o 17º país que mais importa produtos do Brasil e o 45º na lista de países que mais exportam para o Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para Portugal totalizaram mais de 4 bilhões de dólares. Com esses números, o Brasil é o 7º maior exportador de produtos para Portugal e o 2º maior fora da União Europeia, atrás apenas da China. O petróleo foi o produto mais vendido para Portugal em 2022, respondendo por 59% do volume total. Produtos agrícolas como soja, milho e outros responderam por cerca de 20% do total exportado. Os produtos agrícolas portugueses, especialmente azeite e vinho, responderam por cerca de 45% das importações feitas pelo Brasil. Vamos, Juliana. Ok.
Bom, estima-se que cerca de 252 mil brasileiros residam legalmente em Portugal. Isso sem contabilizar os brasileiros com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia. Segundo estimativas das repatriações consulares do Brasil em Portugal, a comunidade brasileira pode estar entre 275 mil e 300 mil pessoas. Tem que avisar lá, vai cortar que vai correr pro outro, né? Bom, para situar quem está assistindo com a gente, o presidente participou da chegada oficial na Praça do Império, um jardim situado em Lisboa, e neste momento ele está se dirigindo ao Mosteiro dos Jerônimos, que é o Mosteiro de Santa Maria de Belém. Fica ao lado da Praça do Império. Esse mosteiro foi construído no final do século XV pelo rei Dom Manuel I. O presidente vai dentro do mosteiro fazer uma deposição floral, depositar flores, né, no túmulo do poeta Luís de Camões, um dos maiores poetas da língua portuguesa, né, representante da literatura mundial de alto nível. Ele é autor do poema Os Lusíadas. Bom, lembrando que essa é a primeira viagem do terceiro mandato do presidente Lula à Europa. Ele está retomando as relações bilaterais com diversos países do mundo, esteve na China há pouco mais de 10 dias, já esteve nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai e tem uma previsão de agenda extensa internacional ainda este ano. Ele está em Portugal e ainda, né, nos próximos dias, na terça-feira, deve ir para a Espanha. Bom, na agenda de hoje, o presidente participa ainda da reunião plenária da 13ª Cimeira Brasil-Portugal. Essa cúpula está sendo retomada pelo governo. Ela tinha uma previsão de acontecer anualmente, mas não ocorre desde novembro de 2016. A última edição foi aqui em Brasília. A preparação para a retomada desse encontro começou logo no fim do ano passado, assim que o presidente Lula foi declarado oficialmente vencedor das eleições. O presidente e a primeira-dama chegando ao Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, Portugal. Sim. A ossada do poeta Luís de Camões foi levada em 1880 para o Mosteiro dos Jerônimos. O túmulo é de autoria do escultor Costa Mota e encontra-se no coro da igreja. Ao lado dele está Vasco da Gama. Com Luís de Camões, como já dito, né, um representante máximo da epopeia Lusíada, e está repousando ao lado de reis aí no Mosteiro dos Jerônimos. Camões nasceu em 1524 e faleceu em 1580. Ele foi poeta e soldado português. Vamos ouvir um pouco da cerimônia.
Bom, essa é a homenagem a Luís de Camões, poeta que está sepultado no Mosteiro dos Jerônimos. Camões revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais.